Bom, depois da iniciação veio o presente, né? Veio o nome espiritual, que chama Satyananda, que significa verdade e felicidade suprema, né? Ananda significa bem-aventurança, que é um estado que a meditação e a devoção traz para a gente. A gente consegue ficar um tempo, muito tempo em paz, e é uma paz sobrenatural, né? Por isso que é usado o conceito de bem-aventurança, assim, Jesus fala bastante disso. Daí vieram os períodos das práticas propriamente ditas, né? Você é monge, vive dentro da Irmandade dos Monges, né? Chama Sangha, e aí você começa a passar por N experiências. Assim, os primeiros meses eles foram muito intensos. Por quê? Porque eu estava trocando a consciência do Márcio, que já tinha uma noção de meditação, já meditava antes mesmo de chegar no ashram, para a consciência do monge, e eu me sentia realmente à parte de qualquer tipo de ações do mundo, né? O mundo propriamente dito, as coisas do mundo, as coisas mundanas ficaram lá para trás e a gente ficava caminhando o tempo inteiro vazio. O mais importante do período de monge era a alimentação, né? Que era uma alimentação que eu não comia carne de forma nenhuma, porque eu passei pela experiência de sair um dia do ashram, né? Depois de ter feito a passada, de ter me alimentado direito, tudo, e estava subindo a ladeira lá da rua onde o ashram estava, e de repente eu encostei na parede e comecei a ficar muito tonto, e estava começando a desfalecer, estava quase desmaiando. E aí eu olhei para o outro lado da rua e vi um cachorrinho pequeno, né, muito magro, me olhando do outro lado da rua, e eu falei, o que será que está acontecendo? Por que eu estou com tanta fome se eu acabei de comer? Daí eu imaginei que aquele mal-estar pudesse estar vindo do cachorro, né? Eu atravessei a rua, fui até um bar da esquina, peguei alimento lá, comprei alimento, coloquei num pratinho, atravessei a rua e coloquei na frente do cachorrinho de rua. Na medida que o cachorrinho ia comendo, a minha fome ia passando. Ou seja, de alguma forma, que eu não sei explicar, eu comecei a entrar em unidade com os seres. Então, o cachorro foi a primeira experiência real de perceber que a gente sem mente, a gente sem pensar, a gente sem julgar, consegue sentir o outro ser. E aí, naquela época, eu andava bastante a pé de ônibus, e aí eu entrava nos ônibus, sentava, trocava o olhar com as pessoas, eu sentia tudo que elas estavam vivendo, as angústias, as felicidades, né? A maioria das pessoas mais humildes tinham um traço de felicidade, assim, parecia que elas não tinham nada, e quanto menos elas tinham, mais tranquilas elas eram, no final das contas, né? Tranquilas no sentido de paz de espírito, né? Porque eu sentava ao lado delas e sentia a paz de espírito do limite delas. E ao mesmo tempo, no momento que eu ia para a faculdade, né, e eu convivia com as pessoas que estavam com mais possibilidades, eu percebia traços de angústia, de insatisfação, né? Então parecia que o mundo tinha virado de cabeça para baixo, né? Os meus valores, onde eu achava que estava a felicidade, que era lá na paz das coisas do mundo, não estava lá. E ao mesmo tempo eu encontrava isso no olhar das pessoas mais humildes, assim, parecia que as pessoas mais humildes estavam muito mais próximas dessa consciência divina, né, de unidade, de prestar atenção no outro, que é a primeira coisa que a meditação faz, é você ver o outro, assim, você esquecer de você, daí você vê o outro. É por isso que a estrutura, né, que fala de amor, na verdade, né, a estrutura espiritual toda está focada no amor, ela está falando exatamente que amor é esquecimento de si mesmo. Então o yogi, na
verdade, ele é uma pessoa que quase nunca pensa nele, né? O Pai Nosso, né, a oração do Jesus, ela fala claramente isso, ela fala para a gente esquecer o eu, né, para a gente abandonar o eu, né, abandonar o conceito de mal, que significa malu, né, que é maçã e é eu também. Então, livrar-nos do ego, desse eu que fica medindo a vida de acordo com a sua própria vontade, né? Então, a primeira experiência assim, real, típica de monge, é a unidade, né? Você sente a humanidade como se fosse uma unidade mesmo, e você tem o primeiro contato de amor incondicional, de sentir, de troca com os animais, com as crianças e com as pessoas mais idosas. Lá a gente tem acesso direto, né? Mas as pessoas que têm vitalidade no mundo, que têm mais poder para poder interagir com o mundo, essas pessoas parecem que têm alguns passos desse estado de compreensão, né? Por isso que é muito importante assim, tomar a decisão de levar uma vida de consciência, né? Eu não uso nem a palavra espiritual porque nós já somos espirituais e isso aqui é uma experiência espiritual. Então, usar a palavra consciência significa que você despertou, né? Você consegue ver claramente o que é bem e o que é mal, né? E aí o bem está sempre relacionado a você estar leve, né? Você está bem-aventurado, né? Você está andando, caminhando em paz, né? O tempo ele passa a ser mais elástico, assim, porque quando você respira devagar, bem devagar, você acaba ficando neutro, né? Você acaba olhando para o mundo sem ter muita interação com o mundo. E quando você respira muito rápido, você cria uma relação de euforia e acaba ficando no mundo à mercê das coisas do mundo, né? Daí o que aconteceu? Eu relatei o fato de unidade lá para o meu guru, né? Ele sorriu, não falava quase nada, assim, eu tive, durante o tempo que eu fiquei com ele lá, eu tive no máximo umas 5 conversas, né? Todo o ensinamento era transmitido em silêncio. Por isso que eu falo para vocês, assim, quanto mais a gente fala, acaba gastando tempo tentando entender as coisas pela razão, mais problemas a gente tem. Por quê? Porque a gente fica tentando ler o mundo de acordo com a nossa mente. Na verdade, o caminho é inverso, né? Você tira a mente e vê o mundo sem nenhum tipo de análise, né? Você passa a ser só um observador. A história do Ramana, que ficou na caverna, lá sentado, respirando, olhando o mundo, respirando devagar, é exatamente esse processo. O Ramana ensina, na verdade, que para você ver a realidade, você tem que simplesmente viver em paz. Tá, mas o mais importante, na primeira etapa, você entra em unidade com os animais, com as crianças e com as pessoas que têm menos ego.